Olá, eu sou Poliana Ribeiro. Seja bem-vindo, bem-vinda à nossa quarta aula do primeiro módulo do curso de regularização de imóveis. E nesta aula falaremos sobre a escritura pública de compra e venda. A escritura pública é um ato notarial, ou seja, ato de competência do notário oficial do tabelionato de notas, um dos tipos de cartório existentes no Brasil. O notário tem fé pública e está no rol de suas atribuições e responsabilidades velar pelo cumprimento dos requisitos previstos em lei com o fim de formalizar uma transação imobiliária segura e efetiva. Trata-se de um instrumento jurídico que envolve a manifestação de vontades entre uma ou mais pessoas, compradores e vendedores, envolvidas perante o tabelião de notas ou escrevente autorizado que tem a responsabilidade de formalizar o fato, a compra e venda, conforme já mencionamos. Vale ressaltar que a transmissão da propriedade se dá mediante a lavratura da escritura pública e posterior registro da mesma no cartório de registro de imóveis. Daí surge um jargão, mas que se reveste de verdade fática e jurídica de que só é dono quem registra. Ainda nos dias de hoje, vemos não raramente adquirentes ou vendedores que minimizam ou anulam a importância da escrituração de um imóvel. O instrumento particular de compromisso de compra e venda ou contrato de gaveta não reveste o negócio jurídico com a segurança que ele merece, nem tampouco formaliza a transmissão da propriedade. Na escritura pública de compra e venda estão devidamente qualificados. O comprador e vendedor deve constar a descrição do bem imóvel conforme a certidão de matrícula, deve estar livre de ônus, ou seja, livre de desembaraçados, conforme certidão de ônus e ações reais e pessoais rei persecutórias. Deverão ainda estar presentes informações acerca da negociação, elucidando se a aquisição foi realizada por pagamento à vista, permuta, nota promissória e por aí vai, por exemplo. Para completar o rol de elementos garantidores da segurança jurídica e formalização da transmissão, estão as certidões fiscais municipais, estaduais e federais dos vendedores e do imóvel, trabalhistas, do INSS, se for o caso, civil e criminal. Há regiões pelo Brasil em que solicitam habitualmente certidões que envolvem protestos, falências e recuperação judicial, tutela, curatela e interdições, dentre outras. A exigência ou a checagem das várias certidões podem sofrer variações de um estado para outro, bem como de um negócio a outro. Há casos em que é imprescindível uma análise bem mais profunda e cautelosa, haja visto o negócio, a previsão legal ou normativas da região onde o imóvel está matriculado. Porém, é necessário esclarecer que há um rol de documentos, qualificação, bem como certidões, em que os cartórios são obrigados por força de lei a examinarem e ainda descrevê-la no ato da lavratura da escritura pública, ou seja, nem sempre se trata de ato discricionário ou de mera acuidade notarial. Outro exemplo importante que se deve ter mencionado na escritura pública de compra e venda é a certidão emitida pela CENIB, que é a Central de Indisponibilidade de Bens. Esta trata-se de um sistema nacional criado e regulamentado pelo provimento número 39 de 2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, o CNJ, que dispõe acerca das indisponibilidades dos bens imóveis decretados por magistrados e autoridades administrativas. Assim, a segurança na formalização de uma transação imobiliária, bem como a efetiva transmissão da propriedade, se inicia com a lavratura da escritura pública de compra e venda e conclui, se efetiva, com o devido registro.
seguem os documentos essenciais para a lavratura da escritura pública de compra e venda sem prejuízo de outros, como eu já disse, a depender do negócio e da região, bem como ainda dos cartórios envolvidos. Quanto aos proprietários e sendo pessoa física, se solteiro, importante a certidão de nascimento atualizada, RG e CPF, se forem casados, certidão de casamento com as devidas averbações, quando houver, comprovante de endereço, e-mail, profissão, telefone, as certidões federais, fiscais, civil, criminal, trabalhista, do TST, as certidões estaduais, fiscais, regional, trabalhista, civil e criminal. Quando se tratar de pessoa jurídica, é necessário a última alteração contratual consolidada, a certidão simplificada emitida pela Junta Comercial do Estado, também atualizada, ou seja, emitida nos últimos 30 dias, RG e CPF dos representantes da empresa, certidão de casamento dos mesmos com as devidas averbações, se for o caso, comprovante de endereço da empresa, sócios, e-mails, profissão, telefone dos sócios e representantes. Certidões federais, fiscais, civil, criminal, trabalhista, que é a do TST, certidões estaduais, fiscais, regional, trabalhista, civil e criminal. E também a certidão negativa de débitos, que é a CND do INSS. Quando o objeto se tratar de imóvel urbano, é essencial a certidão de matrícula de ônus e ações reais e pessoais reipersecutórias atualizadas, ou seja, emitida nos últimos 30 dias, a inscrição cadastral, que é aquela emitida pela prefeitura, declaração de quitação de condomínio, se for o caso, e a certidão de débitos municipais. Quando se tratar de imóvel rural, é necessária a certidão de matrícula de ônus e ações reais e pessoais reipersecutórias atualizadas, ou seja, emitida nos últimos 30 dias, inscrição cadastral emitida pelo INCRA, o CCIR, que é o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural, emitido nos últimos 3 anos, o número do NIF, emitido pela Receita Federal, e o comprovante de pagamento do ITR, que é o Imposto Territorial Rural, referente aos últimos 5 anos de exercício, também emitido pela Receita Federal. Uma observação muito importante: a solicitação, bem como a análise de outros documentos, poderá ser necessária ou necessários a depender da situação, bem como da região em que se encontra o imóvel. Certinho? Então, muito obrigada por mais essa aula, pela sua companhia, e eu espero você agora no módulo 2. Até lá!